A Santa Ângela abre as portas de um novo capítulo. Nós também sonhamos com um novo lar e ele chegou. Casa Santa Ângela. E por que casa? Para que as pessoas se sintam em casa. E é isso que a gente quer, a partir de agora, trazer essa proposta de transparência. Vocês estão vendo os vidros ali, as equipes nossas de administrativo, trazendo efetivamente essa aproximação com todo mundo que pisar aqui. A gente quer que aqui seja um espaço em que nós compartilhemos alegrias. Representa um marco para a gente, né? A gente estava num espaço que era um espaço legal, um espaço que a gente tentava proporcionar ao cliente um ambiente agradável, mas era um espaço que, à medida que a gente foi crescendo, a gente foi adaptando ele, né? Aqui não, aqui é um projeto pensado para pensar nos nossos colaboradores, nos nossos parceiros, nos nossos clientes principalmente. Eu estou bem feliz, eu acho que a gente tem uma oportunidade de melhorar cada vez mais, né? E isso eu acho que representa um pouco disso. É um sentimento aqui de casa nova, né? A gente merecia uma casa nova. Eu estava comentando agora com o pessoal que tem pessoas que compram e voltam para ver o decorado, traz a mãe do interior, né? Ou traz algum amigo e fala, olha, vamos lá ver o que eu comprei. Ou quer uma sugestão de decoração. Então essa experiência, essa conexão, essa fluência é o que traz para a gente esse relacionamento com que as pessoas se sintam bem fazendo um negócio sério. O negócio é sério. Comprar um imóvel é um negócio sério e importante de ser pensado e programado. Mas já tem essa seriedade no negócio. Então, com isso a gente traz a leveza. E a nossa casa hoje, ela está aqui para receber de forma leve, acolhedora, com conexão, todos que quiserem vir para cá. Que delícia viver esse momento, que seja apenas o começo de muitas histórias que serão construídas por aqui. Casa Santa Ângela, de portas abertas para você. Estamos aqui no Temperos de Cinema, esse programa que mistura cinema, gastronomia e boa conversa. E hoje a gente estreia uma série especial aqui na Casa Santa Ângela. A ideia é simples, trazer para esse espaço acolhedor aquela conversa gostosa que sempre surge depois que a gente assiste um filme. E você que está ouvindo no rádio ou no podcast, dá um pulinho no nosso canal no YouTube para ver esse ambiente gostoso que a gente está aqui hoje. Esse é o decorado Vigore. Aliás, Vigore é uma palavra italiana que significa força, resistência, energia. E foi nesse clima que escolhemos os filmes da série. Hoje nós vamos começar com o filme Nomadland. Nomadland é um drama, é a diretora Chloé Zhao. No elenco tem a Frances McDormand, que eu adoro, que é uma atriz fantástica.
Esse filme conta uma história diante do colapso econômico de uma cidade de Nevada. A Fern, que é uma mulher de 60 anos, ela decide cair na estrada com a sua van. Vivendo como uma nômade moderna, entre trabalhos temporários e encontros com outro viajante, ela aprende a reinventar sua vida, fora dos padrões da sociedade tradicional. E para essa conversa gostosa, eu tenho aqui comigo a Natália Boccaneira, que é crítica de cinema, que faz parte do cast fixo do Temperos de Cinema, né? Eu tenho a Laura Bouro, que é jornalista, criadora de conteúdo sobre gastronomia. E o nosso convidado hoje é o Dr. Rui Otanari, pediatra e um apaixonado por cinema. Sejam muito bem-vindos aqui na Casa Santa Ângela, no Temperos de Cinema. Obrigada, Fátima. Obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês. Obrigada, Fátima. Mais uma vez, bater um papo gostoso aqui com vocês. É uma delícia, né, Natália? Bom, eu vou começar com a Natália. Eu sempre gosto de conversar com ela, né? Porque para ver a parte do filme, do cinema. Natália, esse filme, ele é uma ficção. Mas ele tem um tom de... Ele está ali na fronteira com o documentário, né? Uhum. Como que você enxerga isso? Eu acho que essa escolha da Chloe Zhao de fazer a gente perceber esse tom documental no filme, né? Geralmente os diretores optam por essa escolha quando eles querem transmitir um aspecto de realidade, de realismo, aproximar a gente de alguma situação mais concreta de realidade, ou quando ele deseja fazer alguma crítica social. E ela quer as duas coisas ali, né? Eu acho que o filme ele traz realmente uma história real, né? Baseado num livro de escrito por uma dessas nômades, e ele faz uma crítica social, uma realidade dos Estados Unidos, né? Que é essa realidade eu vou dizer, do abandono de trabalhadores idosos, assim, que vivem nessa situação nômade, né? Não só disso, mas eu acho que o foco dela é nesses trabalhadores idosos, né? E o diretor imprime alguns elementos que você vai percebendo que são documentais. Então, a gente tem vários não atores. Então, a grande gente parte tem do a elenco grande são parte. reais, né? São nômades reais. Salvo engano, só a Frances McDormand e o núcleo da família daquele colega Do dela, Dave, do Dave, que são atores. O restante que ela encontra na estrada são realmente pessoas que vivem naquela condição e que deram ali o material para ela filmar também. Então, talvez por isso a gente perceba até que existe uma liberdade de improviso, né? Então, a gente tem histórias reais sendo inseridas ali. Cada um deles, a Swank, a Linda May, esses personagens que a gente vê, eles trazem as suas histórias ali também, né? Ela insere essas histórias reais dentro da ficção. Então, acaba dando esse aspecto híbrido, né, do filme. Não é exatamente híbrido, né, porque ele não é um documentário, mesmo que esses personagens tragam as próprias histórias, o filme continua sendo uma ficção, continua tendo aí uma base ficcional, mas esses elementos fazem a gente pensar, nossa, isso parece muito real, parece que eu estou assistindo um diálogo que poderia estar sendo desenvolvido na mesa da minha casa, verdadeiro. Então, tem esses elementos, esses aspectos de documentário que ela vai inserindo para aproximar a gente mesmo. Mas não é uma ficção e a gente percebe bem porque ela tem um controle de câmera muito minucioso. Ela calcula, não são planos aleatórios, não é uma câmera livre, enfim. Então, eu gosto dessa mescla que ela faz. Eu também. Eu acho muito interessante isso. Rui, em primeiro lugar, seja bem-vindo aqui com a gente. Eu sei que você gostou bastante desse filme. Então, conta um pouquinho pra gente por que você gostou. Eu gostei muito porque, como, né, acho que sonho da maior parte dos jovens é mochilão. Fazer mochilão pelo Brasil, fazer mochilão pelo mundo. Eu fiz alguns aqui no Brasil, não consegui fazer pelo mundo por uma questão realmente de tempo, disponibilidade, tanto de tempo como financeiro. E agora, depois da minha idade, assim, é meu sonho. Se o Brasil tivesse as condições que nós temos nos Estados Unidos, fazer, sabe, cair na estrada com motorhome e conhecer o Brasil todo. Infelizmente, aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que já tem essa cultura, acho que é histórico, né, principalmente no Oeste, estradas muito longas, então você tem necessidade de paradas, você tem
já faz parte da cultura e da história americana, essa coisa dos pioneiros que tiveram que desbravar o oeste. Então, estradas longas, desertos, e todo mundo é muito hospitaleiro, né, nessa questão. Tem principalmente. estrutura, né? Para receber, né, o pessoal. E aí, no próprio filme, aparece aquela gerente de posto que fala assim, né, foi lá ajudar a Ferne, não foi. A Ferne até achou que ia ser expulsa do posto, não, ela estava ajudando. Então, eu gostaria, é um sonho meu, mas eu não vou conseguir fazer aqui no Brasil por uma questão de segurança e de estrutura. Então, isso me chamou muita atenção no filme. E, aí, sabe, essa questão da resiliência para o personagem principal. Perdeu a casa porque a indústria fechou, o marido morreu, ela não teve condições anteriormente de ter a sua casa própria, então foi obrigada a cair na estrada com empregos temporários, uma van velha, que foi o que ela conseguiu, que ela, aos poucos ela foi reformando e foi vivendo a vida dela de uma forma feliz, vamos colocar feliz, ou, sabe, ela se ajeitou nesse modo de vida. Não dá para falar se é feliz, se não é, mas ela estava bem resolvida nesse aspecto, né? E, assim, gostei por isso, essa resiliência, essa necessidade de se renovar. Eu acho que é uma lição de vida, tá? Mas eu via como uma espécie de documentário por causa das personagens reais, né? Que tinha a Linda May, o Bob, né? Que é o guru. O Bob Wells, aquela Sukiane, né? Swank, que morreu. Alguns personagens a gente percebe que foram opções, escolhas de vida. Outros, como a Ferne, foi necessidade e acabou se resolvendo bem. Mas eu senti falta do aspecto negativo. Tá? A gente não vê um personagem ali que eu falo assim, não estou bem. E a gente sabe que não é isso. Não existe uma sociedade, qualquer que seja, por menor que seja, que esteja todo mundo bem. E eles têm dificuldades ali também. Sim. A gente sabe que tem. Aliás, nesse ponto, Laura, você que é jornalista, né, complementando, trocando aí junto com o Rui, como que você vê essa narrativa? Como que é mostrado ali, que só mostra o lado bom? Sim, eu achei interessante que tem esse lado documental e a atuação da Frances, eu acho que ela tem um quê documental, mesmo ela sendo uma protagonista, uma atriz mesmo, né? Me tocou muito a questão da resiliência, mas também me tocou apesar de só mostrar a parte boa, uma coisa da solidão, né? Sim. Dessa consequência da vida, porque eu também acho que não foi uma escolha ali de todo mundo estar nessa situação, que não é nada fácil. Então me tocou essa solidão que você tem nesse estilo de vida, né? Eu, diferente do Rui, eu nunca tive esse desejo. Você gosta do conforto. Eu gosto do conforto, mas é uma vida... A solidão também, porque eles vivem marginalizados, né? Realmente à margem da sociedade, eles não são pessoas... Eles não estão nem em números, assim, né? Porque também cada hora eles estão num lugar, você não entra nem num censo, né? Quando você vive essa realidade. Então, o meu lado jornalista falando foi mais isso que me pegou, assim, do filme. E daí por isso que eu tive essa sensação de solidão. E talvez por isso que eu também acho que quando a gente vive esse estilo de vida que eu não tenho desejo, além de eu gostar do conforto, eu gosto das raízes, sabe? Por mais que eu converse até com a minha própria sombra, então em cada canto eu vou conhecer alguém, eu nunca vou estar sozinha, eu gosto de ter raízes, ter sempre aquele porto seguro, assim. Porque ali a gente percebe que os grupos, eles têm um grupo, mas cada um vai para um lado num determinado momento. É uma vida livre. Não tem essa raiz, mesmo quando ela tem a opção de ficar com a família do David, ela escolhe não ficar, né? E ela reforça isso muito bem nos planos, né? Sempre a gente tem, eu acho que a riqueza do filme é trazer esse aspecto coletivo de acolhimento entre eles, né? Então, quando eles estão juntos nesses estacionamentos, nessas estruturas, eles se acolhem, eles têm troca. Quando cada um vai para um canto, a diretora reforça bem aquela van específica naquela imensidão do deserto, naquela imensidão fria. Então, é sempre essa localização geográfica que reforça essa solidão dela, né? E eu concordo com o Rui nesse campo de que faltou, que talvez tenha tido uma romantização aí. Eu acho que do meio para o fim do filme, eu acho que a crítica social se perde, porque a gente está falando de trabalhadores
idosos precarizados que não têm apoio, não têm suporte, não têm garantia de vida, não têm garantia de saúde nenhuma. E depois ela acaba romantizando nessa coisa de é uma escolha de vida, é como se não houvessem problemas, assim, a gente não tem um personagem que realmente tenha escolhido aquele modo de vida e não esteja ali por conta de alguma circunstância de tragédia pessoal, ou emocional, ou como a dela, que foi ser enxotada pelo trabalho, né? Ela dependia totalmente de onde ela trabalhava. Aí, assim, Laura, você falou dessa questão da solidão. A solidão, acho que assim, culturalmente, como a diretora também tem a ascendência asiática, eu como asiático, a nossa cultura, apesar de ter muita assim, ênfase na família, mas a gente lida bem com a solidão, diferente do latino. O latino não consegue ficar sozinho, tem que ficar no meio da bagunça, do burburinho. Nós, asiáticos, não conseguimos ficar bem. Tanto é que a meditação... É a solitude, né? É a solitude. O bem-estar estando sozinho. Sim. A gente não tem tanta necessidade da companhia, sabe? Do movimento. E isso também acho que tem a ver com a cultura anglo-saxônica, que é dos Estados Unidos. Né? A gente vê que o idoso, né, americano, canadense, a gente viu também, eu vi quando fui para o Canadá, não é a cultura assim. Eu acho que chega um momento que os filhos vão para um lado, os pais vão para o outro, eles ficam bem, faz parte. Lá é comum, né, os filhos irem embora e ficar um ano. Um ano sem ver, só ver a ação de graças. É comum, né? Tanto é que quando o garoto jovem entra na faculdade, mesmo morando na cidade, a faculdade sendo na cidade dos pais, ele vai para o alojamento. Tem a quebra do vínculo familiar, que para nós... Corta o cordão, né? Para vocês latinos, né, para nós que eu sou brasileiro, é muito importante. Agora, assim, uma sociedade mais asiática, ou mesmo anglo-saxônica, já não tem mais tanta importância. Acho que o bem-estar individual é mais importante que a família. Por isso que acho que os jovens saem e depois a gente vê muito, né? Clínicas, lares de idosos muito mais numerosos. Sim. Nos Estados Unidos, Canadá, Europa, do que aqui no Brasil, né? Aqui até se você... não existe cultura de lar de idosos Não, até. é até um tabu. É complicado. Você vai preconceito, né? É como se fosse um abandono, né? Nos Estados Unidos é completamente diferente, né? E acho que faz sentido porque a diretora, ela é chinesa, né? E ela, pelo que eu andei pesquisando, ela foi para a Inglaterra e para os Estados Unidos muito cedo. Então, acho que ela consegue transitar nas duas culturas, né? Ela traz essa cultura oriental e ela consegue trazer essa cultura, fazer essa mescla de culturas que a gente vê. Aliás, era a minha próxima pergunta, você já entrou, né? Era sobre a diretora mesmo, né? Porque você falou uma coisa muito interessante, que é só nem todo mundo percebe, que você percebe que não é um documentário pelos planos de câmera dela, né? Pela fotografia. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco isso sobre a diretora. Né? Ela tem poucos filmes, né? Ela tem 4 filmes, o último dela foi até um filme da Marvel, né? O Eternos. E nos filmes anteriores dela, ela traz já esse aspecto híbrido, né? Então, ela gosta de fazer essa mescla, de trazer ali pessoas bem reais e contar histórias realistas. Então, ela já tem isso como raiz, né, nos filmes dela. Tem essa coisa da valorização da natureza, como ela traz no filme, né, que são lindíssimos os planos. Né? Ela pega pôr do sol como ninguém. Então, você vê muito plano em pôr do sol, nascer do sol. Então, ela sabe valorizar esses aspectos naturais na fotografia dela, né? A hora que ela mostra que a Fern vai visitar a casa onde ela morava, né? Que ela mostra que ela falava que ela não via, ela era tudo limpo, né? O quintal que não tem fim, né? O fundo da casa dela é aquela infinitude. Então ela tem essa característica e ela é muito estudada, né? Ela, como eu disse, ela foi muito cedo para a Inglaterra, ela estudou, salvo engano, ciências políticas, depois ela estudou cinema em Nova York, então ela tem uma base muito experiente, ela tem muito estudo, né? Mas é uma diretora de 4 filmes, assim, e já ganhou o Oscar por Nomadland, né? Então foi realmente um estouro. Rui, vamos mudar um pouco o foco agora, né? Porque já que nós estamos falando de solidão, falando de mudar, né? Mas eu sei que você, como hoje é o nosso primeiro programa aqui na Casa Santa Ângela,
Um dos motivos de eu convidar você também, porque eu sei que você tem uma história que tem a ver com moradia e com a Santa Ângela, e com, não deixa de ser com nômade, que você mudou também, né? Assim, nômade, mais ou menos, né? É. Né, a minha história, assim, nasci, cresci em São Paulo, fiz faculdade em Sorocaba, voltei e iniciei minha vida profissional em São Paulo. Aí, de repente, eu me formei em 83, 84, terminei minha especialização em 86, comecei a trabalhar em São Paulo. E, de repente, em 91, me surgiu o convite de vir para Jundiaí, através de alguns colegas de profissão que moravam, trabalhavam aqui, trabalhavam junto comigo em São Paulo. E, de repente, me convidaram para vir para cá, né? Sou neonatologista, trabalho com UTI neonatal, então fui convidado para montar o serviço de neonatologia no hospital aqui da cidade. Isso foi em 91, passei de 91 até 93, 2 anos e meio na estrada para ver como que ia rolar esse negócio de montar, de profissionalmente como que ia se desenvolver minha profissão aqui. Deu certo, deu muito certo, então em 93 resolvi mudar. Mas aí, um ano antes, um ano e meio antes, eu tinha comprado uma casa em São Paulo, tive que reformar, então estava realmente meio sem dinheiro. Fizemos um negócio e o que me marca muito, apesar de toda já a situação financeira dele, eu vi ele quase todos os dias à tarde, passando Torre São José, Parque da Represa, me encontrava, Rui, tudo bem, como é que você está? Não sei o que, final de semana ele parava, brincava com as crianças na rua, na época era muito tranquilo o bairro, então ele estava sempre lá e sempre, tudo em ordem, tudo bem, está precisando de alguma coisa. Então começou a minha história com a Santa Ângela desse jeito. Mais tarde, comprei um outro empreendimento deles como investimento e atualmente, desde 2006, 2007, comprei um terreno também da Santa Ângela, construí e estou morando, tá, nessa casa que foi o empreendimento da Santa Ângela. Então, minha vida de Jundiaí basicamente corre junto com a Santa Ângela. E sou muito grato porque sempre fui muito feliz, não tenho assim, nenhuma reclamação, pelo E contrário. essa história, né, com o seu Zé é muito bonita. Né? Ele é o fundador. Fantástica, né? O seu José é uma pessoa do bem, um ser humano muito, sabe, muito do bem, iluminada. Então. E não deixa de ter aí uma viagenzinha, né? Vinha de São Paulo, né, Laura? Ela gostava de viajar. Laura, agora eu vou ver uma coisa com você. A gente pensa em gastronomia. Como é possível pensar em gastronomia em meio a uma realidade tão precária como a dos personagens? A gente tem que pensar numa culinária extremamente acessível, prática e portátil, né? O acessível, acho que realmente em primeiro lugar, numa situação que nem deles, né? Diferente se a gente escolhe fazer uma viagem de motorhome, a gente vai se preparar para isso, mas nessa situação de vida deles, de nômades, tem que ser uma coisa sempre mais fácil, né? Os Estados Unidos têm, né? Eles falam muito a fazer um churrasco, que não tem nada a ver com o nosso, né? Então sempre vai ser ou um hambúrguer ou uma salsicha ali na churrasqueira e aquilo vai virar um lanche. Então acho que quando a gente vai pensar nessa gastronomia on the road mesmo, que é o de estrada, a gente vai ter que sempre pensar em algo prático, né? Algum lanche. Algum lanche. Eu pensei muito num hot dog, né? Que acho que também mais a cara dos Estados Unidos, impossível. Quando a gente pensar num lanche americano, eu pensei muito num hot dog, que é algo barato e fácil. Até porque o hot dog americano, diferente do nosso, né? Só vai ali um picles, mostarda, ketchup, pão e a salsicha, né? É isso. E essa salsicha americana que também não é igual à nossa, que ela é quase uma linguiça, né? Ela não é igual à nossa salsicha tradicional aqui do supermercado. Nossa, bem interessante. E você vai deixar essa receita lá. Quer dizer, não tem muita receita com hot dog. Mas como montar. Mas como montar. Fala, Rui. Você pode ensinar como fazer um picles. Pode ser também. Algumas dicas, né? Que aqui no Brasil a gente acaba fazendo muito um hot dog cozinhando a salsicha em água ou em molho. E já eu até trouxe algo para a gente degustar, porque como lá eles fazem o hot dog na churrasqueira, aqui no Brasil, para a gente facilitar um pouco, a gente pode colocar a salsicha na frigideira e deixar ela mais dourada e crocantinha, ao invés de cozinhar na água. Então já fica uma dica de fazer um hot dog um pouquinho mais com saborzinho de churrasco.
lembrando para você que está acompanhando o programa, essas dicasinhas aí de como fazer esse hot dog, a Laura deixa lá e a gente deixa no blog do Temperos, no Portal JJ, em todas as redes sociais. Então você não precisa se preocupar de anotar nada. E agora, já que a gente está nesse espaço tão acolhedor, com cara de casa, com cara de papo depois do filme, a gente vai degustar esse hot dog que a Laura preparou, né? Então, assim, a gente gostaria que quem está ouvindo no podcast ou no rádio não vai ver, mas se quiser, entra lá no YouTube para ver a gente degustando esse lanchinho. É o programa ideal, então. É, Porque agora é realmente temperado. Agora o Temperos de Cinema tá... Nossa, você não imagina o cheirinho que tá aqui de hot dog, que delícia. Bom, eu trouxe o nosso hot dog e eu aproveitei, como a gente também está falando num estilo de vida que tem uma comunidade sempre envolvida, né? E eles têm uma solidariedade, que eu acho isso muito bacana, de sempre estar dividindo, às vezes, o pouco que tem. Então, eu trouxe uma opção da gente fazer um hot dog, você pode até servir aperitivo, assim, né? Uma coisa mais finger food. Então, ao invés de você servir sempre um hot dog grande para comer individual, a gente também pode compartilhar. Gourmetizou, né? Gourmetizou o hot dog. Você conseguiu, ó, ficou bonito no prato, a apresentação bonita. Olha só, olha a mostarda. Que não é qualquer mostarda, a gente já vê. A gente gourmetizou, então, um hot dog. A gente vai compartilhar esse momento. Falando de Nomadland. Então, vamos degustar, né? Que delícia. O programa que a gente sonhou, né, Natália? Obrigada. Pois é, o programa ideal, o programa Em vez de dos ficar sonhos. só falando da comida, a gente vai degustar. Gostoso. E essa ideia de servir como aperitivo, né, numa reunião de amigos, assim, bem A gente legal. muda um pouco, né? Sim. Aquele simples que funciona. Sim, exatamente. E aqui você fez na frigideira a salsicha. Fiz na frigideira para ela ficar douradinha, com essa casquinha em volta para remeter esse churrasco americano. Essa mostarda tá deliciosa. É muito gostosa, né? Muito Mesmo bom. com o simples, a gente consegue fazer algo. E eles mostram muito isso, né? De se virar no simples. Não é fácil, faltou isso, né? Um pouquinho no filme, porque fica muito fácil essa vida, mas todo mundo leva, né? A vida. Eu acho que a única coisa que a gente vê ela comer talvez seja ali um miojo, né? Alguma coisa parecida com isso. Aquelas sopas enlatadas. Isso. Macarrão instantâneo, Isso. sopa. E quando eles estão acampados, tem aquela cozinha comunitária, que eu acho que é importante, que eu acho que é muito legal. Isso. E me parece também uma sopa, né? Que eles vão incrementando. Bem gostoso. Uma delícia, viu? Eu vou pegar essa receita do hot dog com esse está muito gostoso. Muito bom. Bom, você que está ouvindo no rádio, no Spotify, não está vendo, mas entra lá no YouTube que você vai ver a gente aqui degustando. Né? Tá bem gostoso. Gente, foi uma delícia mais uma vez gravar com vocês. Obrigada, Rui, você pela primeira vez aqui com a gente. Então, você que está acompanhando a gente, siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, no Portal JJ, no blog do Temperos, no YouTube, no Spotify, nas redes sociais da Santa Ângela, que você vai ter toda a programação dessa série que a gente vai gravar aqui. E eu agradeço muito aos meus convidados que estão aqui nesse espaço gostoso. Laura, muito obrigada pela sua participação e por esse hot dog delicioso que você trouxe aqui para a nossa degustação. Eu que agradeço o convite, uma delícia estar aqui com vocês, muito gostoso poder dividir um pouquinho. No Instagram e no TikTok eu sou Laura Buoro. Rui, muito obrigada por estar aqui com a gente. Você contribuiu muito contando suas histórias aí com a Santa Ângela também. E se quiser passar o seu contato na rede social, a gente agradece. Obrigado pelo convite, foi uma delícia participar desse programa com duas pessoas tão maravilhosas, três, né? Ah.
A pessoa que me convidou, e essas duas convidadas, foi uma delícia estar conversando com vocês. É Rui Otanari, tanto no Facebook como no Insta. Natália, mais uma vez, obrigada de estar aqui contribuindo com a gente. Você já faz parte do cast fixo do Temperos e passa suas redes aí para o pessoal seguir teu trabalho. Eu que agradeço, prazer imenso sempre estar aqui contigo batendo um papo, prazer estar com esses convidados tão incríveis. E a Natália Bocaneira no Instagram, no X, que é o antigo Twitter, no Blue Sky, e eu escrevo para o site Coletivo Crítico. Bom, então, encerrando, a gente vai fazer aquela embalagem para viagem. Hoje a gente está aqui na Casa Santa Ângela, a gente comentou o filme Nomadland e a gente degustou e vai deixar lá uma receita de um hot dog típico americano. Muito obrigada pela sua audiência, até a próxima semana e não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais.